Bom dia, galerinha. Bem-vindo a mais um Café com Forex, dia 21 de março de 2022. Espero que vocês tiveram um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira, voltando aí para mais uma semana, né? Hoje a gente vai fazer um Café com Forex um pouco diferente, para a gente não ter tido tantas notícias diferentes aí do que a gente tem tido nos últimos dias. Então não tem nenhum porquê a gente ficar discutindo, né, sobre um assunto, uma notícia que já discutimos antes, ou uma notícia que na verdade não tem afetado o mercado de nenhuma forma, pelo menos não no momento, tá? Então hoje, por a gente estar nessa situação, acredito eu que uma das coisas mais interessantes da gente fazer hoje é então dar uma olhadinha no mercado, também um pouco no longo prazo, para vocês entenderem mais ou menos do que eu acho que podemos ter aí nas próximas semanas ou meses, né? Algo que a gente já não faz um bom tempo, então acredito eu que seja uma atualização bem bacana da gente fazer juntos, tá? Mas antes da gente continuar, peço que todos dêem uma olhadinha no nosso patrocinador, o link deles está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo mesmo no YouTube. Clica ali no link, basicamente vocês vão entrar na página onde fazer o cadastro, mas eu já entrei aqui na página mais ou menos uma das principais, e é da nosso patrocinador, a Axie. Tá? A Axie é uma corretora internacional com sede em vários lugares do mundo, Austrália, Londres e outros, e eles fornecem vários mercados, né, vários mercados para operar, para negociar, né? Como vocês podem ver aqui, a gente tem o Forex, temos CFD, temos ouro e prata, né? Commodities, também temos o petróleo, que agora está chamando bastante atenção por causa da volatilidade, né? Também temos os índices e também temos criptos e também temos, na verdade, até ações americanas, né? Algumas empresas americanas ali para negociar também. Então, se você está procurando uma corretora, recomendo a Axie, tá? Além disso, eles também fornecem atendimento em português, o WhatsApp deles também, do canal deles em português também está na descrição abaixo, então se você tiver qualquer pergunta, antes mesmo de criar a conta, alguma coisa assim, pode chamar eles, envia uma mensagem, e eles com certeza vão te dar a resposta, vão te ajudar no que você precisar, tá bom? Dê uma olhadinha ali, não é apenas porque eles são patrocinadores, mas sim é uma corretora confiável que eu pessoalmente uso, tá? E eu espero que eles consigam te ajudar, né? Corretora, não alongando muito o assunto, né? Mas corretora você tem que ter realmente uma certa para você trabalhar, senão, se não for uma corretora que te ajude em várias maneiras, complica, né? Faz o seu trabalho ainda mais difícil, e é isso que você não quer que aconteça, tá bom? Enfim, antes da gente pular nos calendários, também vamos dar uma olhadinha no calendário, nos gráficos, né? Vamos dar uma olhadinha no calendário aqui. A gente consegue ver que hoje é um dia bem tranquilo, né? Não temos basicamente quase nenhum dado hoje. Vamos ter alguns discursos, né? Do Bostic e também do Powell ali hoje durante o dia. Mas se não me engano, galera, é um assunto que não tem nada a ver com política monetária, tá? Então, informação assim tão interessante, acho que não deve sair, tá bom? Temos também o relatório Focus do Banco Central Brasileiro também às 8h30 da manhã, horário de Brasília. Os horários no calendário aqui do horário de Brasília, tá, galera? Hoje também, eu acho que é bem interessante ficar de olho nesse discurso aqui do Lau, do Banco Central Australiano, às 10 horas da noite, tá bom? Já amanhã, vamos ter aqui também vários discursos, também um dia bem tranquilo enquanto aos dados, né? Vamos ter aqui atos e reunião do Banco Central Brasileiro às 8 horas da manhã, e também vamos ter ali a Christine Lagarde também falando amanhã às 10h15, ok? E aí, no dia 23, a gente já está falando de quarta-feira, né? A gente vai ter aqui dados de inflação do Reino Unido, dados aí que, como vocês podem ver, a previsão é bem maior, né, do que o dado que a gente teve anterior. Isso, na verdade, já é precificado, tá, galera? Então, na minha opinião, acho que esse dado, mesmo vindo um número aí de 6,1, ou até 6,2, digamos assim, né, no anual aqui, acho que
não vai ter tanta reação assim no mercado, para ser bem sincero com vocês, porque esse dado já é esperado que seja realmente grande. Isso já foi alertado não apenas só pelo Banco Central inglês, mas também pelo próprio governo inglês também, dizendo que a taxa de inflação deve subir aí nos próximos meses, né? Por isso que a gente viu basicamente a libra caindo, né? Com aquela, mesmo com o aumento na taxa de juros. Isso foi o que, na quinta-feira passada, quinta ou quarta passada, né, aconteceu isso. A gente discutiu sobre isso, então, né, não é novidade. A gente vê os números grandes aí nesse dado da quarta-feira, tá? Daí a gente vai ter variação de estoque de gasolina e petróleo, tá? Também a quarta-feira, e também vamos ter aí PMI industrial e de serviços da Austrália às 7 horas da noite na quarta-feira. Já na quinta é um dia um pouco mais agitado, como vocês podem ver, eu acho que o dia mais cheio de dados da semana, acredito eu. Já na quinta, então, teremos PMI industrial da Alemanha, né, de serviços também. Vamos ter também da União Europeia às 6 horas da manhã. Vamos também ter do Reino Unido. Vamos também ter bens duráveis ali às 9h30. Uma coisa aqui, galera. Não, tá certo. Eu tava pensando aqui, vendo se o horário estava certo aqui, mas realmente está assim, tá? Então, bens duráveis às 9h30. Vamos ter também PMI composto também dos Estados Unidos às 10h45. Isso ainda na quinta-feira. Então, realmente, quinta-feira, enquanto aos dados, um dia bem, bem cheio. Tá? E na sexta, para terminar a semana, então, teremos vendas no varejo, teremos dos Estados Unidos às 4 horas da manhã, teremos vendas pendentes de casas, enfim, alguns dados aí interessantes, principalmente, né? Eu acho que o mais importante na sexta será realmente vendas no varejo, e o interessante aqui é que realmente, né, todo mundo está bem de olho. Desculpa, galera, isso que não é nos Estados Unidos, não, é do Reino Unido, né? Isso que é bem interessante, porque realmente, né, o vendas do varejo realmente é um resultado do que está acontecendo ali na taxa de inflação, né? Maior a taxa de inflação, mais peso isso vai causar na vendas do varejo. Então, traduzindo, maior inflação, menos compras, né? O consumidor, então, vendo ali o seu dinheiro basicamente virando ar, né? Aos poucos, então ele começa a não sentir tanta. O dinheiro dele não consegue comprar o quanto deveria, ou comparado, né, com o tempo atrás, o que deveria. Então isso traduz em menos compras, né? Então realmente o impacto aqui, realmente vocês podem ver, né? O anterior veio quase 2%, agora a previsão para este aqui 0,7%, uma bela de uma diferença aí de um mês para o outro, né? E não se esqueça, tá? As coisas podem ficar bem piores aqui no Reino Unido a partir de abril, né? Então a gente só vai ver isso, os resultados disso, na verdade, em maio. Mas enfim, em abril, né? O governo aqui, um tempo atrás, colocou vários caps, né? Meio que um teto ali, onde empresas de energia não podiam ultrapassar esse valor cobrado pelo consumidor. Então esse teto será removido, né? Ou talvez até aumentado no momento. Isso acontecerá em abril, né? Então, com certeza, os preços de energia aqui no Reino Unido devem subir e bastante a partir de abril. Então, a gente irá ver o resultado disso em maio. Ok? Então, realmente, as coisas ali bem diferentes, né? E a gente viu, com certeza, o Banco Central inglês da Inglaterra, né, aumentando as taxas de juros, mas, né, deixando isso bem na cara, que eles só aumentaram a taxa de juros só por causa da inflação. Nada além disso, não por causa do crescimento econômico, nada disso, apenas para tentar controlar possivelmente a inflação, né? Mas enfim, isso já discutimos algumas vezes. Para quem tem acompanhado o Café com Forex sabe exatamente do que a gente está falando, tá? Enfim, basicamente é isso, galerinha. Vamos dar uma olhadinha então nos gráficos. Como eu disse, hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai olhar também longo prazo a curto prazo, tá? Aproveitando que teremos mais tempo hoje. Então, só para a gente realmente relembrar o que está acontecendo, né? E
O dólar, galera, eu acho que o dólar é um mercado que a gente tem que olhar ele mais ou menos, né, como se fosse começando pelo gráfico mensal, né? A gente pode ver aqui que desde 1988, mais ou menos, o dólar tem estado entre 120 e 70. Porém, uma grande, gigantesca região importante aqui no 104, onde eu coloquei essa zona escura aqui. E vocês podem ver que foi ali alta de 1989, foi aqui também resistência, suporte. E aí, mais próximo agora, foi o que nos parou ali na pandemia, desculpa, antes da pandemia, né, em 2017, e também aqui na pandemia, naquela queda nos índices, né, o dólar subiu, chegando ali bem próximo dessa região, e foi ali que a gente parou, e aí voltou a cair após a introdução do QE pelo Banco Central americano. Já olhando no semanal, a gente pode ver que talvez esse movimento para cima tenha sido em um movimento de canal, possivelmente. Isso quer dizer que tocando, né, que ele realmente agora vai voltar certeza para baixo do canal? Não, muito cuidado, tá? Foi uma resistência, para quem vendeu ali exatamente no topo deve ter feito realmente um dinheirinho bem bacana, mas também não duvido de esse mercado querer romper esse canal só para tirar algumas pessoas do jogo, tá? Níveis que eu estou olhando aqui no semanal, como vocês podem ver, eu estou olhando a primeira resistência, tá vendo essa região aqui, ó? Tá? Eu acho que está muito claro, né? Várias sombras, várias, né, pequenas correções e também essa alta aqui está exatamente onde a gente parou, 99,40, né? Depois, logo acima, galera, níveis que eu vou ficar bem de olho aqui no longo prazo, né? Vai ser essa região onde a gente tem o nosso quarto FIB extensão, que é o 2,618, né? Também o 786, né? De pegando ali do topo de 2020 com a baixa que fizemos em 2021, que está em 100,04. E também, se você olhar bem, temos aqui uma possível resistência, que é essa resistência que paramos aqui, ó, duas vezes, meio que fizemos um topo duplo aqui, né, em 2015, exatamente, duas vezes em 2015, tá? Que é a região dos 140, tá? Então, na minha opinião, caso a gente comece a romper 99,43 aí nessa semana, na próxima, não sei, mas rompendo essa resistência, eu vou ficar de olho bem atento, começando pelo 100,04 até o 100,93. Eu acho que é uma região que possivelmente pode tentar segurar esse dólar aqui. E aqui que realmente chama bastante atenção para ver o que realmente acontece, né? Lembrando que se você olhar ele meio que longo prazo, parece também um certo triângulo, né? Porque desde 2016 o dólar no longo prazo não tem feito nem novas altas e nem novas baixas, né? Então pode ser que talvez o dólar no longo prazo esteja realmente em um longo prazo, algo que me lembra um pouco do dólar real, né? Se você olhar o dólar real no semanal, também é a mesma coisa aqui, né? Parece que também estamos, ó, possivelmente, tá vendo? Dentro de um triângulo também, tá vendo? Então, mais ou menos é isso que eu vejo no dólar index, basicamente não muda muita coisa. Então, vou ficar de olho nessa região, como eu acabei de discutir, porém, acima do 193, aí direto, galera, eu vou olhar essa linha aqui de cima, que está mais ou menos ali no 102,40, tá? Como mais ou menos uma grande região. Depois de 102, aí só lá no 104, aquela região escura que a gente olhou no mensal. Agora, olhando mais curto prazo, né? Obviamente, olhando o diário, e agora a gente pode olhar, a gente pode olhar meio que olhando para hoje, né? Olhando para talvez próximos dias, eu posso ver que no curto prazo talvez a gente esteja formando aqui um possível triângulo descendente, né? A gente pode ver que não estamos agarrados, né? Possivelmente range, mas também não estamos fazendo nem novas altas, mas as baixas têm sido retas, né? Têm sido iguais. Então, uma característica mais ou menos de um triângulo descendente. Então, tendo isso em mente, né? A vela de sexta-feira, né? A gente pode ver que tentou defender realmente essa região, né? Perto aqui, lembrando que temos aqui realmente uma região super importante, começando pelo primeiro suporte onde a gente está parando, né? 97,72, depois essa região mais ou menos escura, que foi aquela resistência que fizemos ali no dia 28 de janeiro, também paramos aqui, né? E depois com o fechamento, tá vendo que essa vela fechou acima, na próxima já veio com tudo para cima? Acredito eu que isso seja um sinal que realmente
basicamente essa região escura é bem importante. Então a gente está falando aí do 97,50 mais ou menos, tá? Abaixo dela, galera, aí realmente começa a dar uma acelerada aqui nessa queda, né? E acredito eu que então o próximo ponto é a gente olhar na parte de baixo daquele canal que a gente olhou no semanal, agora jogando ele para o diário. Tá? Ali também, com certeza, teremos essa média período 50, né? 50 ou 100, deixa eu ver, 100, galera. Período 100, tá? Eu mudei algumas coisinhas do gráfico, tô meio ainda perdido aqui, tá? Mas também teremos mais ou menos a média aqui, acredito eu, do 100 aqui nessa região, baixa do canal, muitas coisas aqui usando como referência, tá? Então, realmente, vou ficar bem atento caso a gente chegue ali. Mas olhando 4 horas, possivelmente eu acho que esse triângulo tem que ser nosso foco mais ou menos hoje, né, ou nos próximos dias, tá? O complicado é que o dólar nesse exato momento está no meio, né, do triângulo, né? Aqui é péssimo para fazer qualquer coisa, né? Para quem é comprador, eu acho que quer esperar realmente ele chegar aqui nessa parte de baixo, né, no mais próximo da linha de suporte possível, desse 97,76, tá? Para quem quer vender lá perto do 99,00, que é o topo ali do triângulo, mais ou menos, tá? Triângulo normalmente tem 5 ondas dentro, tá? De você olhar meio que onda de Elliott básica, né, a gente entende que o triângulo tem 5 ondas de correção, então um A, B, C, D, E, né, mais ou menos, né, então possivelmente talvez seja isso que a gente deve estar fazendo caso a gente realmente for resumir essa tendência de alta que a gente está tendo aí no médio a longo prazo, tá? Então talvez isso seja uma possível ideia do que pode estar acontecendo aqui no dólar, ok? Acho que né, se você tiver qualquer pergunta também, galera, por favor, deixe nos comentários. Eu vou ficar bem feliz de responder qualquer dúvida, tá? O euro, a mesma coisa. O euro já deixa eu deletar. Será que eu preciso? Vamos deletar alguns FIBs, porque eu sei que tô ficando tudo aqui em cima, né? Então, o euro, galera, o euro longo prazo, né, semanal, a gente pode ver que basicamente também talvez esteja formando um triângulo. Mas o que me chama a atenção é que com essa queda que tivemos aí com as notícias da guerra, né, ali na Ucrânia com a Rússia, o euro, se você for ver aqui, ó, vocês podem ver que... Deixa eu deletar isso aqui também. A gente pode ver que ele também ele tocou ali nas baixas, na baixa dessa linha de baixo. Como que tocou ali? Como que você colocou essa linha? Conectando aqui simplesmente na baixa de 2017 e a baixa de 2020, tá? Conectando essas linhas aí nessas duas baixas, como você pode ver, basicamente dá isso, tá? Eu também vejo algumas pessoas fazendo dessa forma aqui também, meio que conectando uma linha nessa baixa que fizemos aqui em 2000, né? Conectando essa linha aqui também, dá na mesma, tá? Como vocês podem ver, dá na mesma informação, né? Então, para mim, tanto faz aonde se coloca, a linha está basicamente quase no mesmo local, tá? Então, por ter segurado essa linha, o que mostra pra gente que é muito, muito importante ver o que realmente pode acontecer no euro. Caso o euro quebre abaixo do 0,8, galera, as coisas podem ficar bem feias, na minha opinião. Ele quebrando 0,8, possivelmente o dólar index esteja também quebrando aquela alta e aí a gente esteja indo para aqueles níveis que a gente discutiu, tá? Então, quebrando 0,8, longo prazo, acredito eu que o euro possa estar vindo para o 0,6, 0,4, né? E as coisas ficando bem apertadas aqui para os compradores neste caso. Então, mais ou menos, grande região que o euro parou ali, com certeza, né? E lembrando também que a gente está agora sentindo, né? No semanal vocês podem ver que temos uma região aqui de suporte e resistência, e não é novidade que essa região esteja segurando o euro aqui no momento, né? E a gente pode ver que o euro, né? O interessante aqui é que ele já tentou 2 vezes, né? 2 vezes ele tentou voltar acima desse 11,00 e não conseguiu. Então aqui para mim também é um grande nível e o euro, na minha opinião, agora está no meio desses dois preços, 0,8, 11,00 basicamente, tá? Eu tô falando do fechamento, tá, galera? Não apenas uma ida
acima ou abaixo desse nível, mas também um fechamento, né? O euro, na minha opinião, fechando acima desse 11,50, 11,00. Eu diria 11,50, galera, porque realmente é também o fechamento dessas velas aqui, ó. Então, né, eu acredito que a gente deve fechar acima daí para ter uma extra confirmação, tá? Então, o euro fechando acima do 11,50, acredito eu que pode ser aí, pode tirar um pouco dessa pressãozinha que está tendo nele no curto prazo de venda, né? E daí a gente pode falar de um euro no 13, né? 13,00, 1,14, 1,15, talvez, né? Coisas do estilo assim pode estar para acontecer, né? Olhando ele um pouquinho mais curto prazo, a gente pode ver que, né, colocando o FIB aqui bem curto, tá vendo? A gente tá batendo no 38,2, né? Tá difícil de fazer alguma coisa, mas ele voltando acima dos 11,50, galera, acredito eu que aí a gente deve buscar esse 38,2 aqui, pelo menos do longo prazo, que está mais ou menos ali, ó, como vocês podem ver, no 13,60, tá? Então, acima dessa região do 11,50, fechando acima do diário, acima dele, acredito eu que é uma boa indicação que a gente deve buscar aí esses níveis, né? A gente está falando de 200 pips acima, né? Então, realmente é bem interessante, tá? Então, olhando isso, galera, é bem interessante. Agora vamos dar uma olhadinha no curto prazo, né? Mais curto prazo ainda no 4 horas. No 4 horas, galera, aqui é interessante, porque aqui talvez, tá? Talvez, e eu tô falando talvez porque a gente não rompeu ainda. E o rompimento que vai dizer tudo, tá? Talvez a gente esteja formando aqui uma possível cunha, tá? No 4 horas, ok? Cunha realmente é bem normal de acontecer após um mercado ter uma tendência. Então ele faz essa cunha meio que usando ela como realmente um período de correção, né? Cunha é sim uma formação de continuação, né? Então vocês podem ver que a tendência antes foi de quê? De gigantesca queda, né? O euro despencou aqui de 1,15 para o 0,850, né? Depois disso está formando essa possível cunha e ele rompendo essa linha de baixo, galera, realmente dele aqui, né? Voltando abaixo do 10,00. Acredito eu que também seja uma indicação, pelo menos no curto prazo, que talvez a gente possa ver novamente 0,9, 0,0 ou até o 0,800, que é o gigantesco nível que temos aqui no euro, tá? Outra coisa também, a mesma coisa, o euro, né, normalmente a cunha também tem 5 ondas, né, de correção, então olhando elas, né, as ondas aqui têm sido um pouco claras, né, um A, B, C, então talvez mais uma quedinha aqui e talvez mais um toque aqui no 11, será que é possível? Talvez, tá? Então tenha isso em mente, tá bom? Mas quebrando essa linha azul, pode ser que a gente já indica, né? Pode ser indicação, e fechando abaixo, né? Pode ser indicação que realmente estamos querendo dar uma quedinha, ok? Então suporte para hoje 10,00, depois mais ou menos nessa região do 0,900, resistência, né, entre 11,00 e 11,50 aqui no euro, ok? Então, mais ou menos é isso. O que me deixa mais ou menos nessa ideia de que talvez o euro caia, pelo menos, quer dizer, uma visão contrária do que essa, é o dólar suíço. O dólar suíço, por ter uma correlação super forte, mas negativa no euro, está me preocupando um pouco essa visão de que o euro realmente possa cair. Por que você diz isso, Thiago? Porque se a gente olhar no semanal, vocês conseguem ver comigo que a gente possivelmente está dentro de um triângulo, e o fechamento da vela semanal da semana passada do dólar suíço não foi nada bonito. Olha a vela super negativa que tivemos aqui, uma estrela cadente gigantesca, uma vela super negativa no dólar suíço, né? Vocês podem ver que foi uma vela que durante a semana foi acima do 93,50, que foi essa região de resistência que tivemos, né? Animou muitos compradores, né? Até a gente falou, né? Pô, a gente tá rompendo o triângulo, pode ser que a gente realmente suba. Ele na verdade até bateu no nosso primeiro alvo, que se não me engano era o 94,50.
Mas vocês podem ver que daí começou a devolver tudo e olha onde fechamos na sexta-feira. De volta para dentro do triângulo. Isso para mim é um sinal super negativo. E tendo isso então em mente, caso o dólar suez realmente caia, né? E por ter voltado para dentro do triângulo, para mim, né, não duvido dele vir querer voltar para o 92,50 ou até para o 92,00. Então isso significa que se realmente isso acontecer, né, pode ser que isso deixe o euro um pouquinho mais, digamos, animado, mais positivo, né, do que talvez alguns vendedores gostariam, tá? Então, essa informação, na minha opinião, a gente não pode esquecer de forma alguma, tá? Então, se você está pensando em vender o euro, não é que você vai estar errado. Talvez o euro realmente continue fraco pelas notícias que podem sair, né? Talvez não suba tanto, mas você tem que ter um pouquinho de cautela, sabendo que o dólar suez, né, um par que eles dois movem juntos, né, correlações negativas, né, um sobe e o outro desce, mas é uma informação que você tem que ter aí realmente bem anotado, tá? Então, para mim é um par que eu já, né, já faz um tempo, viu, galera? Desde aqui, né, eu falei para vocês que não poderia ter um fechamento abaixo desse 93,50, né? E teve. Então, desde sexta-feira já invalidou a nossa visão. Então, é, se você é comprador, realmente é difícil aqui de ver alguma razão para isso, tá? Então, um pouquinho aí de cautela, tá? Deixa eu fazer uma coisinha aqui, galera. Deixa eu fechar uma posição aqui. Pronto. Ok. Pronto. Então fique de olho nesse dólar suez, viu, galera? Para mim não tá com uma cara assim ideal para quem gostaria de comprar. Agora, se você é vendedor, se você já vendeu hoje olha esse reteste lindo que ele fez no 4 horas ou numa hora, olha isso. Né? Aqui era com certeza uma venda muito linda de ter feito, voltando para uma região que antes foi suporte, agora resistência. Vocês sabem, né, muito bem que eu amo fazer isso, né? Olha só isso, né? Olha só, de volta para o 92,50, olha só, um risco recompensa de 3 por 1, né? Com certeza uma trade que seria bem... Eu não peguei, viu, galera? Infelizmente não peguei, mas se eu estivesse de olho já no mercado nesse horário, eu já teria realmente... com certeza teria pensado em entrar nesse par, tá? Então fique de olho nesse dólar suez, não tá com uma cara boa, mas quais são os níveis para hoje? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui, galera, para falar para vocês. Tá. Ah, por que você não tem nenhum FIB, Thiago, neste gráfico aí do dólar suíço neste exato momento? Porque, galera, a gente está voltando para dentro de um triângulo e se você olhar bem e não esquecer do que a gente tinha anotado antes, é um range. É um range. Então, para mim, eu não acho que colocando o FIB vai me ajudar assim de nenhuma forma, tá? Eu prefiro, neste caso, olhar mais suporte e resistência do que o FIB. O FIB dá ele dá uma guia de aonde pode chegar e onde pode ir com tendência. Como a gente não está tendo tendência agora voltando, né, para trás, voltando para níveis que a gente estava uma semana atrás, para mim fica complicado, tá? Mas ó, mesmo se você quisesse colocar, seria mais ou menos dessa forma, né? E como vocês podem ver que basicamente é bem próximo da onde a gente já tinha falado, tá? Então para mim, primeiro grande suporte para hoje é o 92,50 e depois possivelmente aqui perto desse 92,25 aqui, sendo o próximo suporte, tá? Depois, se nem 92,25 segurar, fique de olho no 92,00 e depois o grande 91,50, tá? Então, mais ou menos é isso. Agora, a resistência para hoje vai continuar sendo esse 93,50, né? E se por acaso ele voltar acima dessa alta aqui, ó, né? Voltar acima do 93,82, eu já acho que essa visão de venda já foi cancelada e tem alguma coisa estranha. E possivelmente a gente deve ver o dólar suez, então, voltando rapidamente aqui próximo do 94,50, tá? Então, enquanto essa alta segura o mercado, na minha opinião, eu acho que a parte de venda aqui tem mais razões estar querendo vender do que comprar, ok? Então, fique de olho nessa região aí, dólar suez, ok? Já a Libra,
Já a Libra, galera, e deixa eu deletar também os FIBs aqui. Os FIBs, por ter tantos números, meio que atrapalham um pouco visualmente olhar, né? Então, eu sei exatamente onde tinha colocado, só colocar depois novamente. Mas o dólar, a Libra, galera, olhando ele longo prazo, vocês podem ver o quanto esse 1,40 e pouco, né? 1,43 talvez, 1,4250, 1,43 é gigantesco neste par, né? Olha só no longo prazo, a Libra tem muito desses ranges, né? Tem esses blocos, né? A gente pode olhar a Libra como bloco no longo prazo, né? Então 1,42, 1,43 ali é gigantesco, né? A gente já parou mais uma vez ali. E aí vocês podem ver que, né, as últimas vezes que a gente subiu dessa forma, a gente quebrou uma linha de tendência e caiu duas vezes já. Então será que isso é uma indicação que talvez no longo prazo a Libra deve estar vindo a caminho do 1,20? Talvez, tá? Difícil de falar, né? É difícil também ficar olhando assim tão longo prazo, mas entenda que, né, se por acaso ele chegar no 1,20, ali é uma gigantesca região, com certeza, para ter muito cuidado, está vendido ainda lá perto, tá? Mas olhando semanal também, vocês podem ver que talvez, né, a gente também pode olhar esse mercado como se fosse também um certo canal ou um megafone também, né? O jeito que ele tem descido não tem sido muito limpo, né? Mas pode ser ou um megafone ou um canal. Isso quer dizer então que são duas formações que talvez a gente possa dar uma olhadinha como referência, mas também nunca ter em mente assim que é impossível ele quebrar essa formação, tá? Porque pode sim, ele quebrando esse canal, quebrando esse megafone, galera, só vai dar mais força para ele realmente cair, né? Então não se case com essas duas formações, tá? Só use eles como referência, tá bom? Mais ou menos isso no semanal. Agora, olhando no diário, a gente pode ver que, né, a gente mais ou menos parou na baixa do canal alguns dias atrás, ali no I30, né, e foi uma bela de uma rejeição que tivemos, né, algo que levou a Libra de volta para o 1,3200 pré-Banco Central da Inglaterra vir, né? Então, algo bem interessante. E a Libra está parecendo meio que o euro aqui, né? O euro bateu naquele 11,00, 11,50 e rejeitou. Mesma coisa aqui na Libra, bateu nesse 32,00, rejeitou também. Então, na minha opinião, também é um mercado que você pode olhar praticamente bem igual ao euro, né? Olhando esse 32,00, um fechamento diário acima do 32,00. Acredito eu que a gente esteja voltando para essa região do 3300 ou até 34, né? Quebrando 1,30, galera, aí o complica, né? Onde será o próximo alvo? Caso. Deixa eu ver uma coisa aqui, galera. Colocando o FIB aqui. Olha onde a gente parou, né? Primeira retração, primeiro alvo do nosso FIB. Eita, para aqui. Isso. Primeiro FIB em retração, então já mostrou, né, que está sendo realmente bem visto. Acredito eu, galera, que realmente quebrando o I30, possivelmente a gente deve vir aqui para baixo, da onde tem a linha do megafone, né, que mais ou menos vai ser essa região aqui do 1,2800, tá? Então entenda isso, quebrando o I30, a gente pode ver 200 pips mais abaixo, tá bom? Então mais ou menos é isso, eu não vou enrolar muito, basicamente bem igual o euro, né, a visão, digamos assim, como operar e tudo mais, mais ou menos opa, não queria voltar, eu queria mudar o tempo. Vamos olhar o 4 horas, só para realmente olhar os níveis que são podem ser bem fáceis de talvez ver hoje, né? Então a gente pode ver que basicamente rejeitamos do 32 vários testes, né? 3 vezes tentou, tá vendo? Voltar acima do 32,00, não conseguiu. Isso tem que ser muito bem anotado. E agora, galera, a Libra tem que voltar. Eu vejo muita gente, tá, que tá olhando a Libra agora como Head and Shoulders, como um ombro, cabeça a ombro. E isso me deixa um pouco preocupado, porque tem muita gente tentando agora comprar esse par. Então, o que vai me deixar... o que vai me dar talvez um alerta que ele realmente só fez isso aqui só para enganar a galera, é ele voltando abaixo, então, daqui, ó, desse nível aqui, ó, a gente está falando do 30,85 mais ou menos, tá? Voltando abaixo desse nível, eu acho que todo mundo que está comprando por causa dessa formação vai começar a falar, ops, talvez não tenha ombro, cabeça, ombro aqui, e aí vai pensar duas vezes se vai continuar comprado ou não. Outra coisa, galera, nunca compre qualquer formação, né? Principalmente o Head and Shoulders, né? Antes dele ter quebrado o neckline, e ele não quebrou.
tá? Vocês podem ver aqui o neckline aí. O que é neckline? É essa linha que a gente coloca, né? Nesse caso, por ser um ombro, cabeça, ombro invertido, né? A gente conecta nas altas, né? Entre a cabeça, né? Então tem a cabeça aqui, a gente pega a alta antes e depois da cabeça, conecta aí uma linha de tendência conectando essas duas altas e basicamente essa é a sua neckline. Quebrando a neckline é o que confirma que realmente essa formação está em ação. Enquanto não é rompido, não é neckline, é um possível neckline. E aí você mede o alvo, mais ou menos o alvo é calculado mais ou menos dessa forma, tá? Mas isso é algo para ter em mente, tá bom? Então, a Libra não está tão clara também como o euro, né? Esse que é o problema, mas o que vai me chamar bastante atenção é se caso ele volte abaixo deste preço aqui. Para mim, vai começar a deixar muitos compradores preocupados aí, caso isso talvez aconteça, tá bom? Então, mais ou menos essa visão aí na Libra, mas também não se esqueça da importância do 3200, tá? Dólar Yen, galera, que par, hein? Que movimento que tivemos aí no Dólar Yen nesses últimos dias, né? Um par que em 2 semanas, né, subiu, vamos ver, a abertura da outra semana, não da semana passada, na outra. Vocês podem ver um movimento aqui de mais ou menos 430 pips, né? Realmente um movimento gigantesco, né? Olhando aqui no semanal ou até no mensal, vamos dar uma olhadinha. No mensal eu tinha até conectado uma linha de tendência, né? Conectando ali em 1998, a alta, depois a alta que fizemos em 2015, mas nem essa linha segurou o dólar yen. Você pode ver que, né, ele foi batendo os stops e foi subindo mais, dando mais volatilidade, e assim foi, né? Então, realmente bem interessante. E o movimento dele, galera, nos últimos dias realmente tem indicado realmente que ele quer subir, né? Olha isso, né? Olha as correções que ele tem feito, né? Algo que ele vem a correção e não sai das altas. Olha isso, né? Ele não sai das altas. E isso realmente é uma indicação que a força que está tendo aqui no dólar yen. Mas isso me preocupa, porque se você olhar nos indicadores, o RSI e tudo mais, você vai ver que está bem estendido. Olhando o diário, já está tendo divergência, eu acho que já umas 3 vezes tendo divergência. O que isso quer dizer, Thiago? 3 vezes. Quer dizer que ele no diário, 3 vezes ele fez novas altas, já é a terceira alta que ele faz, nova alta, que o SI não acompanha. O SI continua, então ele fez 3 altas, então tipo 1, 2 e 3, né? 3 altas. Mas o SI, se você olhar o SI meio que ele tá assim, ó, ele tá descendo, né? Ele não tá fazendo novas altas. Então isso é uma divergência de 3 vezes, né? Isso, lógico, não quer dizer que é para você super vender o par, mas é para você realmente ter muita cautela. E é aquilo que eu falo, né? Quando um par assim, de moedas, principalmente Forex, quando ele pega uma força tão forte de uma direção só, ele é como se fosse um elástico, né? Sabe um elástico que você coloca na mão, assim, no dedo, puxa, né? Quando você solta, o que acontece, né? Quando você solta, o elástico volta com tudo, da mesma forma que talvez você puxou, né? E isso pode sim acontecer no dólar yen. Agora, o problema é que nós não sabemos aonde isso vai acontecer, quando isso vai acontecer, nada disso. Então, realmente você tem que ter muito cuidado, tentar pegar um topo neste par, ok? Então, níveis que eu estou de olho, se você olhar aqui no semanal, vocês podem ver que temos um FIB longo prazo, né? Um FIB que a gente conectou ali na alta de 2015 com a baixa que tocamos em 2016. Vocês podem ver que temos um FIB ali no 786 que está exatamente em 120,06, tá? Então ali realmente para mim chama bastante atenção. Também o 120, né, um número psicológico muito importante. Acima do 120, galera, caso ele continue subindo ainda mais, eu vou ficar, então, o próximo nível que eu vou ficar de olho é nessa linha aqui, ó, de resistência que temos também aqui no semanal, que é no 121,68, ok? Então, outro nível que também, para mim, chama bastante atenção ali em cima. Mas, se você olhar no diário, né, vocês podem ver que eu conectei um FIB ali embaixo, ó, nessa grande queda que tivemos ali na pandemia, né, vocês podem ver que também estamos aqui um pouquinho só acima desse segundo alvo, então tem que ter realmente cautela, né? Eu sei que 1,20 é legal, seria muito legal realmente dele chegar ali, mas será que vai? Talvez sim, talvez não, mas eu preferia
não ficar, lógico, contra essa tendência aqui, sem dúvida alguma, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui no diário também é pegando, ó, esse topo duplo que ele tentou fazer, muita gente vendeu aqui achando que seria um topo duplo, sem nem ter tocado, né, quebrar a baixa entre os dois topos, algo que é um absurdo, né? Mas então no FIB, ó, como vocês podem ver, também estamos já na terceira retração, exatamente no 200%. Então realmente, como vocês podem ver, né, os FIBs funcionando super bem. Então realmente é uma região aqui super forte de resistência. Thiago, eu não sei se eu venderia aqui, para ser bem honesto com vocês. Eu acho que eu esperaria talvez uma vela diária para tentar ter um sinal, alguma coisa do estilo, tá? Mas realmente é uma região super importante essa aqui que ele está agora, tá? Acima é o 120,00, depois 121, depois 121,68, tá? Esses são os níveis que eu pessoalmente ficaria de olho aí como próximos alvos, ok? E olhando finalmente 4 horas, né, só para a gente olhar mais curto prazo, vocês podem ver que basicamente já faz aqui vários, olha só, olha isso, né? A gente não está se movimentando quase nada aqui, ultra parado agora, né? Isso é preocupante para quem vendeu, né? Mesmo pegando o topo aqui, vocês podem ver que você estava com, mesmo, digamos que você pegou o topo, olha lá, você está com 18 pips, né? Não está vendo nada além disso, né? Isso é realmente preocupante, né? Pro um vendedor, tá? Então um pouquinho de cuidado aí realmente tem que ter, tá? E contra a tendência, galera, é complicado, tá? Primeiro suporte para hoje, eu diria que seria o mesmo que a gente falou semana passada, né? Essa região do 118,50, depois do 118,00, né? Voltando abaixo do 118,00, que para mim pode ser um sinalzinho que talvez ele esteja realmente, os compradores devem estar garantindo um pouco do seu lucro aqui, tá? Mais ou menos é isso, tá bom? E lembrando, né, que todo esse movimento de alta que teve no dólar yen foi por causa da fraqueza do yen, né? Então, olhando como par, o dólar yen subiu, né? O dólar forte, yen fraco. E, né, o yen ficou fraco por causa dos preços de energia, sendo um país super de importação de energia, né? Os preços de energia só subindo aí nesses últimos dias e semanas, algo que tem afetado bastante sua moeda por ser um comprador aí gigantesco de energia, tá bom? E olhando os últimos dois pares, viu, galera? Deixa eu ver quanto tempo já a gente já está aqui fazendo isso aqui, já uns 40 minutos, beleza? Estamos em mais ou menos como a gente demora mesmo para fazer, né? Olhando agora, indo para o dólar australiano, né, galera? O dólar australiano no semanal chama bastante atenção, né? A rejeição que a gente teve no 70,00 foi absurda, né? Olha só essa região no semanal, né? Como tem sido resistência, depois virou suporte. Não é mágica, né? A gente falou muito sobre essa zona. Para quem tem acompanhado o café, lembra de eu falando, né, que realmente seria uma zona gigantesca para ele tentar segurar. Também o 38,2, né, pegando o FIB lá da baixa, na nossa alta que fizemos lá em fevereiro do ano passado. Vocês podem ver que o 38,2 também estava nessa região do 70,00, né? Estava um pouquinho acima, no 70,50, mas, né, a gente olhando, principalmente a longo prazo, tem que olhar ali como uma região, e realmente a região segurou super bem, né, galera? E o interessante é que realmente, né, a gente desceu também, talvez aqui, parecendo um canal, né? Então isso chama bastante atenção, e o que chama atenção é que realmente parece que a gente está tentando, né, ou pelo menos está no processo de rompimento desse canal. Isso chama bastante atenção, tá? Então isso é algo para ter em mente. Outra coisa que eu quero que vocês não se esqueçam é que o dólar australiano e o dólar da Nova Zelândia normalmente eles se dão super bem em períodos de alta inflação, tá? Então, quando a inflação mundial está em uma tendência de alta, né, que é o nosso caso hoje em dia, essas duas moedas elas se dão super bem pelo fato delas terem uma gigantesca conexão com os preços de commodities, né? Então, os preços de commodities subindo faz que as moedas desses dois países subam juntos também. Tá? Então isso tem que ser algo que não podemos esquecer, tá bom? Então fique de olho nisso, boa rejeição do 70, né? Realmente ali, duas vezes, né, galera? Então aqui sim a gente tem, talvez, e agora indo para o diário, talvez aqui a gente realmente tenha um fundo duplo, né? Aqui sim, porque a gente rompeu essa alta, né?
e tá indo. O problema do fundo duplo e do topo duplo, né, é que eles podem voltar, tá vendo? Essas voltas que dão, mesmo depois do rompimento, né? É isso que eu não gosto muito dessas formações. Às vezes elas voltam e até às vezes bastante, né? Talvez elas vão, quebram o neckline, volta e aí faz isso aqui, né? Nessa volta você pode ter saído da posição, né? Então esse que é o problema que eu vejo nessas formações aí de topo duplo, fundo duplo, tá? Mas eu uso muito como referência. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou medir aqui, ó. Então eu pego a baixa menor, então é da esquerda neste caso, e vou até a alta aqui que está aqui. Eu normalmente faço assim, tá, galera? Então você faz da maneira que você achar melhor calcular, né? Se você prefere colocar um quadrado, calcular em pips e depois lá em cima coloca uma linha horizontal, enfim. Eu prefiro deixar assim porque eu já estou acostumado em fazer assim já há bastante tempo, então eu não fico confuso. Mas isso quer dizer então, galera, que se essa formação estiver realmente em ação e ele for completar ela no alvo mesmo, o alvo dele está lá perto, está exatamente na região dos 76,30. Tá? Então, o que isso quer dizer é que, na minha opinião, né, a gente chegando lá próximo, quebrando essa alta, né, pode ser que quebrando essa alta a gente realmente vai, bata no alvo e aí talvez comece uma correção e assim vai. Tá? Mas eu já não vou ficar pensando nesse alvo hoje, tá? Eu uso como referência, né? Aumentando a chance dele de possivelmente realmente acontecer com ele me confirmando os rompimentos, né? Durante este caminho aí, tá? Mais ou menos assim que eu faço. No diário também aqui a gente consegue ver que talvez talvez não, né? Esse movimento de alta que a gente teve aqui nesses últimos dias e semanas, a gente pode ver que também parece um canal, mas mirado para cima. É um contrário, né, do que a gente tem visto no grandão, né? Então isso chama atenção. Isso a gente deve usar como referência no curto prazo. Vocês podem ver que basicamente a alta de sexta-feira foi exatamente ali, né, no canal. Hoje a gente fez uma nova alta, como vocês podem ver, e já voltando para baixo. Então realmente o canalzinho talvez funcionando super bem. Agora, se por acaso, galera, ele talvez fechar acima e quebrar essa alta e também quebrar fora do canal, né? Acredito eu que daí realmente a chance da gente vir querer testar o 75,50 já começa a aumentar e bastante, tá? Na minha opinião. Então, algo para ter em mente. Outra coisa também que a gente tem que anotar é que, né, a gente já agora está estabilizando acima da média período 200 no diário. Isso já não acontecia há um bom tempo, né? Como vocês podem ver, desde junho do ano passado a gente tem estado embaixo. Tivemos uma gigantesca reação nele ali, né? Em outubro do ano passado, que teve, né, desabou completamente aqui. Enfim, mas agora vocês podem ver que está mudando, né? Agora ele está acima, está segurando. Vamos ver, né, o que acontece. Agora, na minha opinião, galera, eu acho que o que esse dólar australiano não pode fazer é ele voltar abaixo do 72,00. Para mim, eu diria isso pelo menos, tá? Porque se a gente voltar abaixo do 72,00, a gente vai começar a voltar para dentro desse canal grande, a gente vai estar quebrando esse canal pequeno para baixo, a gente vai estar, né, quebrando essa baixa, né, não conseguindo fazer uma nova alta acima essa alta que fizemos alguns dias atrás. Para mim vai ficar um pouco complexo. E o que a gente não pode esquecer, e eu até coloquei as flechas para não me deixar esquecer, é que a gente ainda está numa tendência de baixo, querendo ou não. Querendo ou não, a gente ainda está numa tendência de baixo no longo prazo. Vocês podem ver que não tem feito novas altas, né? Então, algo para a gente ter em mente. Ah, Thiago, mas a gente não quebrou aquela alta aqui de janeiro e está segurando super bem? Está. Por isso mesmo que ele tem que segurar, porque se ele começar a voltar abaixo de 72, para mim ele só pode ter ido ali só para estopar, feito uma alta um pouco maior, porém abaixo da outra anterior importante, e pode estar resumindo a sua tendência de baixo, tá? Então, as coisas podem estar bonitas, mas a gente também tem que saber aonde é a nossa saída, né? Nosso nível de risco, tá? E na minha opinião é o 72,00, tá bom? Olhando o curto prazo, né, onde seria suporte para hoje, talvez? Para mim, galera, é esse 73,50 hoje, viu? Nosso primeiro suporte para hoje. Não é por causa do FIB que eu estou colocando aqui, mas também, tá vendo? Uma altinha aqui bem interessante. Já testamos ele sexta-feira, né? E sentimos ali uma certa
pressãozinha de compra ali nessa região, mas eu ficaria mais ou menos nessa região aí do 73,50 e 73,25 como dois suportes para hoje, tá? Voltando abaixo desse preço, daí fique de olho 25 pips abaixo, que é o 73,00. Mas voltando abaixo do 73,00 já começa a dar o primeiro alerta para ter um pouquinho de cautela, tá? Depois a gente está falando de 72,50 e depois o gigantesco 72,00, tá? Então fique de olho nesse par, lembrando também que ele tem uma alta, uma alta correlação com os índices, né? Então o que os índices fazerem também ele vai possivelmente seguir, tá? Eu não vou olhar os índices hoje por causa do tempo, mas algo que a gente sempre tem feito no café, né? Colocando ele junto com o SP500, né? Os dois movem juntos, é uma correlação positiva, tá bom? Então mais ou menos fique de olho e como eu falei, quebrando essa alta dos 74,50, possivelmente 50 pips para cima é bem possível, tá? E o dólar da Nova Zelândia, último par dos pares principais do Forex para a gente olhar hoje. Esse aqui é um par que eu acho que ele enganou muita gente, né? Até eu pensei que ele iria parar nessa região escura, mas vocês podem ver que ele desceu, quis mais, né? E realmente ele tem sido um par que está um pouco mais fraco que o dólar australiano, isso já faz um tempo, né? Então a gente, nessa queda do dólar australiano que teve junto com ele desceu mais que o dólar australiano nessa quedinha aí, tá? Então isso realmente chama bastante atenção. Vocês podem ver que descemos também um pouco abaixo do 38,2. Então muita gente que tentou comprar aqui foi estopado e agora a gente vê esse mercado recuperando. Então a minha pergunta é, será que essa ida abaixo dessa região escura foi um rompimento falso? Possivelmente, talvez seja. E por isso que a gente tem visto então algumas semanas aí já em positivo, tá? Então isso a gente não pode esquecer. Agora, olhando o diário também parece um par que realmente está movendo junto com o dólar australiano, nenhum sentido de canal, né? Vocês podem ver que basicamente ele se movimentou junto com o dólar australiano e a gente estava olhando, galera, essa região essa região aqui não pode ser esquecida. Essa região aqui, nos últimos dias e semanas, vocês podem ver, a gente discutiu, né, que ele não estava conseguindo subir, ficar acima ou abaixo dessa região. Boa rejeição aqui, rejeição aqui, rejeição aqui, tá vendo? E não tá tendo fechamento, tá vendo? Principalmente daqui para frente, ó, daqui para frente, vocês podem ver que as idas dele foi, mas não conseguiu fechar acima, não conseguiu fechar acima, não conseguiu fechar acima. Dessa vez ele conseguiu. E aqui que tá a chave. A minha pergunta agora é, será que realmente é verdadeiro? Se for verdadeiro, ele tem que ficar acima dessa região hoje, tá? Se por acaso hoje ele cair e fechar abaixo dessa região escura, na minha opinião, podemos ter um rompimento falso bem interessante aqui também, tá? Então, é um rompimento que talvez nos leve de volta para baixo desse canal no curto prazo, né? Aqui perto da região do 67,50, tá? Caso isso aconteça. Então, lembrando que nosso primeiro grande suporte para hoje vai ser essa região aqui do 6865, tá? 6860, sei lá, qual você preferir, tá bom? Também paramos aqui, ó, como vocês podem ver, né? Paramos aqui já segunda vez que a gente para na média período 200 no diário. É uma média super importante para os pares principais, duas vezes já, então fique de olho nesse movimento aí. Então é algo bem interessante. Agora, olhando no 4 horas, né, mais intraday ainda, não esquecendo que o 6860 é super interessante. Abaixo dele, um fechamento 4 horas abaixo dele, eu já diria que possivelmente iremos buscar o 6800 ou até o 6750, ok? Então, mais ou menos é esse, tá? Mas olhando, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa no diário. Basicamente é isso, viu, galera? Agora, quebrando essas altas, tá? Quebrando essa alta aqui, já, né, do outro lado da moeda, né? Quebrando essa alta, voltando acima da média do período 200, né? Quebrando esse 69,25, né? A gente possivelmente vai vir querer buscar o 69,50, que também temos o 618 ali, então não se esqueça, é uma resistência interessante. E depois, galera, o 70,00 para mim é um psicológico bem importante também, tá? Então, mais ou menos é essa a minha ideia no dólar da Nova Zelândia.
Ok, galerinha, basicamente é isso, viu? Todos os pares a gente acabou de dar uma olhadinha. Espero ter ajudado. Se tiver qualquer pergunta, por favor, deixe nos comentários que eu em breve devo responder, tá bom? Enfim, galera, desejo a todos uma ótima semana, boas negociações para hoje e amanhã estaremos aqui de volta no Café com Forex, beleza? Obrigadão, galera, tenham um ótimo dia, vejo vocês amanhã novamente. Forte abraço, tchau, tchau.